Então, esse é o nosso encontro de número 6. Na verdade, nós tivemos um feriado, né, no meio desse percurso, que foi o feriado de Corpus Christi. Os dois primeiros encontros foram assíncronos. Se tiver necessidade, mas no final eu faço um atendimento em outro horário, tá? Que aí a gente passa uma atividade também. Bom, eu disponibilizei para vocês uma lista, né? Uma lista aí de exercícios preparatória, para a gente ter um enfoque aí na disciplina, né? Ver o que tem um direcionamento, tá, pessoal? Então, ao longo das aulas, eu vou resolver alguns exercícios desses com vocês, tá? E aí a gente vai tirando dúvida aí, tá certo? Lembrando que a lista, eu não marquei ainda, não mudo ainda uma data para entrega, mas é bom que vocês... A nossa prova, a primeira prova, ela é uma prova que está para daqui a um mês, praticamente, dia 12 de julho, tá? Então, normalmente eu pego essa lista aí, tá? E tiro, né? E dou uma trabalhada em cima dela e monto, né? Essa avaliação que vocês têm que fazer em cima da lista, tá certo? Então, pessoal, aqui, ó, eu pedi para vocês no último encontro já dar uma lida naquele capítulo 2.1, né, do livro de procedimentos de sinais. Basicamente, o capítulo 1 é mais uma introdução. Vocês vão ver que não tem muita novidade, né, além do que vocês já estão estudando aí, não, tá? Mas a seção 2.1 começa a falar sobre análise de Fourier, né, 2.2 é transformada, e aí eu queria que vocês dessem uma lida, né, e os exercícios da seção 2.1, tá? Vai fazer parte para entregar. Bom, aí tem algumas coisas aí que não é novidade para vocês, mas tem outras aí que eventualmente vocês podem não ter visto, tá? Então a lista, ela é uma lista, alguns detalhes aí mais básicos, né? E tem assuntos, né? Mais voltados aí para a disciplina que é de processamento de sinais, tá? Então é 7:10 agora, pessoal. Vou compartilhar com vocês que eu vou seguir aqui com vocês, tá? E aí depois, bom, eu acho que eu acabei fechando aqui o WhatsApp. Eu vou compartilhar com vocês aí um arquivo, né, que nós vamos usar ele agora. Então, esse arquivo aí que eu compartilhei, ó, ele está com o nome Exponenciais Complexas, tá? Eu vou explicar ele aqui primeiro, tá, pessoal, nas minhas anotações de aula, e aí depois eu vou ilustrar o que nós vamos ver aqui hoje na aula. Basicamente, eu vou compartilhar aqui minha tela novamente. Então, basicamente é isso aí, ó. Exponenciais complexos, tá? Vou dar uma passada aqui em cima de variáveis complexas, mas com enfoque aqui em sinais. E aí depois nós vamos fazer uns testes aí, usando o MATLAB. Vocês podem até deixar o MATLAB abrindo, tá? Usando aí um script que eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? Então é 7:11, pessoal. Espero que a gente tenha esse encontro aí seja produtivo para vocês, né? Seja interessante para vocês, tá certo? Bom, então, abrindo esse arquivo chamado complexos, né? Aí eu vou explicar o que vem a ser esse termo exponenciais complexos, e aí nós vamos... Então, estou compartilhando a tela, né? Mas vocês têm aí o arquivo, né? Tem um arquivo aí à disposição de vocês. Bom, primeira coisa importante para a gente, pessoal, o que eu coloquei aqui, ó? Seja uma função exponencial.
a função exponencial, né, é um E elevado a um S, mas não é uma exponencial qualquer, não, tá? Essa exponencial, ela é elevada a um ST, né, o T aqui é no domínio do tempo, só que o S não é um número real, tá? O S, na verdade, esse S é um número complexo, tá certo? Esse número complexo S, pessoal, ele, né, nós vamos chamar ele aqui, ele é geralmente, né, quer dizer que ele pode assumir a notação complexa, ele é um número complexo dado por S é igual a um sigma mais J ômega, tá? Aí o que acontece? Isso aqui é a parte real, né, do número complexo, e o ômega é a parte imaginária desse número complexo, tá certo? Bom, então, usando algumas notações aqui, eu vou dizer o seguinte, que esse E elevado a ST, né, se eu substituir o S, vai ser igual a E elevado a um sigma mais J ômega, que multiplica T, tá? E aí eu vou separar. Isso aqui vai ser um E elevado a sigma T, mais E elevado a J ômega T, tá certo? De propósito, tá, pessoal? Eu tenho duas exponenciais aqui que estão multiplicando, tá? Só que eu vou pegar esse E elevado a sigma t, tá? Esse E elevado a sigma t, lá no início eu falei que o sigma é a parte real desse número complexo, tá certo? Desse número complexo. E a segunda parte aqui, o E elevado a j ômega t, eu utilizei a notação de Euler, tá? A notação de Euler me diz o seguinte, que um E elevado a j ômega t, eu posso substituir essa segunda exponencial por cosseno de ômega t mais j seno de ômega t, tá certo? Bom, eu coloquei as relações de Euler aqui, tá? Mas lá no livro tem isso aí, algumas relações importantes, né? Um E elevado a mais j teta é igual a cosseno de teta mais j seno de teta. Se você, em vez de mais, colocar menos, tá? Aí quer dizer que muda o sinal para menos. É cosseno de teta menos j seno de teta. Bom, fazendo um arranjo aqui com essas fórmulas, eu também posso dizer que cosseno de teta é igual a meio que multiplica E elevado a j teta mais E elevado a menos j teta, tá? E que o seno de teta é igual a 1 sobre 2j, que multiplica um E elevado a j teta menos E elevado a menos j teta. Nós não precisamos decorar isso aí, não, tá? Muito pelo contrário, é apenas para a gente ter um embasamento matemático, né? Do conceito que a gente vai ver agora. Bom, quando eu estava explicando lá o algoritmo, pessoal, lá no MATLAB, a aplicação do gráfico de espectro, eu disse para vocês, né, que o cosseno, ele escala um sinal de meio, né? Internamente, na hora que ele está fazendo a manipulação matemática dele, você aplica o sinal, aí o retorno, né? Quando ele retorna para você os valores calculados para cada posição, para cada frequência no vetor FFT, a amplitude, ela retorna com a metade da amplitude. A explicação está aqui, ó. A explicação está por causa desse meio, né? Na hora que ele usa a Professor, internamente, então esse meio aqui, o sinal vem escalado de meio, tá? Então, por isso é que na hora que a gente vai fazer chamar a função FFT, eu tenho que multiplicar por 2. Eu multiplico por 2, tá? Então, lógico que na hora que a gente estiver usando o script, né, já tem o script pronto, você vai adaptar ele lá. Mas você vai lembrar desse 2 aí multiplicando, que vem dessa notação aí, dessas notações, tá certo? Bom, a forma de Euler, então, né, é um professor, teta, a, tanto faz. Opa, sim. a Maria Emília está tentando entrar, ela pediu para avisar. Ah, tá, só um minuto. Ah, beleza. Boa noite, Maria Emília. Então, dando continuidade aqui, pessoal, o que acontece? Então, olha lá, a forma de Euler, então, está te dizendo, talvez eu vou criar esse link da aula na próxima, novamente, tá, pessoal? E ver se tem alguma configuração, porque
quando vocês estão usando o e-mail, né, da UFOP, ele não precisa desse log, né? É só clicar e entrar. Mas eu não sei por que se ficou alguma coisa para trás, depois eu vou tentar criar outro link e testar, tá? Mas, enfim, se alguém estiver tentando aí, vocês me chamam aí de novo para eu autorizar aqui. Então, a forma de Euler, então, pessoal, o E elevado a J θ é o cosseno de θ mais J seno de θ, tá certo? Como eu falei, não precisa preocupar com isso, tá? Quando eu estava estudando sinais, aí eu ficava tentando, né? Seno de θ, aí eu tinha que lembrar que o J vinha no denominador, tá? Na verdade, não precisa decorar isso, não, tá certo? Isso aí, na verdade, é fórmula, né? Formulário. Isso não vai cair em prova pedindo isso aí, não. É lógico que é interessante você lembrar dessa relação do Euler aqui, ó. E elevado a J θ é cosseno de θ mais J seno de θ. Normalmente, você vai utilizar essas relações quando você precisar de alguma propriedade importante em sinais, tá? Em alguma amarração matemática, tá certo? Bom, aqui esse scanner, na hora que eu escaneei essa página, ela ficou meio... Não ficou legal, né, a resolução, mas eu vou pedir um pouco de paciência de vocês, porque normalmente eu passo isso no quadro, tá? Mas no livro, na hora que eu estiver usando o livro do Lattes, tem isso lá tá bem nítido, né? E aí eu vou mostrar para vocês aí, tá? Então, lembrando, pessoal, que um número complexo, né? Na notação, eu posso chamar aqui Z igual a mais JB, tá? Esse número A e B, a gente chama de abscissa e ordenada, né? De Z. São a parte real e a parte imaginária. É a parte real e a parte imaginária de Z, né? Eles também podem ser expressos como? Se você chamar real de Z, vai retornar A. Imaginário de Z vai retornar B, tá? Então, lá no MATLAB tem as funções, né? A gente vai ver daqui a pouco, para retornar aí dado um número complexo. O MATLAB ele trabalha com número complexo, né? Se você for na programação em C, não tem como você declarar uma variável do tipo número complexo. Você tem que, na verdade, criar uma variável, duas variáveis, uma chamada parte real e outra chamada parte imaginária, né? Você não tem como você criar uma variável única como sendo um número real. No MATLAB já tem como a gente fazer isso, né? Então, a representação aqui em um plano complexo, eu tenho aqui o número Z, né? Esse Z, então, o A aqui está no horizontal, o B está na horizontal, tá? E aqui, pessoal, eu coloquei um θ, é esse ângulo que o Z faz com a horizontal, e esse R é a distância do Z à origem, tá? Esse R, na verdade, é o módulo, né? E o θ é, na verdade, o ângulo, tá certo? Então, lembrando aí um pouco aí na notação polar, né? Na notação polar, a gente faz uso desse R e desse θ, tá? Na notação cartesiana, a gente faz uso do A e do B, tá? Então, o que ele está dizendo aqui para a gente, ó, os números complexos também podem ser expressos em termos de coordenadas polares, né? Se, aí tem entre parênteses, R, θ, são as coordenadas polares de um ponto Z, A mais JB, então ele está dizendo o seguinte, que o A é igual a R cosseno de θ, né? Então, o A aqui, ó, na verdade, se eu pegar a hipotenusa vezes o cosseno do θ, vai ser o segmento A, tá? O meu scanner aqui, ele cortou, mas o B é igual a R seno de θ, tá? O B aqui é R seno de θ. Se eu utilizar esse Z estrela, na verdade, seria o complexo conjugado de Z, tá? Esse complexo conjugado de Z, ele mantém a parte real, tá? E muda o sinal da parte imaginária. O B aqui vira menos B, então, tá? Bom, usando aqui, né, esse Z, então, a gente pode escrever ele como A mais JB, substituindo o A, vai ser R cosseno θ, substituindo o B, vai ser J R seno θ. Aí a gente chega, né, colocando o R aqui em evidência, nós chegamos à notação que R cosseno θ mais J seno θ, tá? Bom, a fórmula de Euler, né, afirma que E elevado a Jθ é cosseno θ mais J seno θ. Essas referências aqui, B2, tá, pessoal? Tá no apêndice do livro do Lattes, B2, tá?
E aí os números que eu estou mantendo aqui são números que eu vou passar para vocês daqui a pouco, tá? Bom, como é que a gente prova isso aqui? A prova é com série de Maclaurin, tá? Está lá na página 21. E ele diz o seguinte, que a fórmula de Euler é essa. Então, a gente juntando, né? Usando B2 e B3, B2, essa relação é Jθ e B3, na verdade, eu embolei alguma coisa aqui. Acho que ficou para trás. B2 e B3, tá? Eu vou chegar na notação de Z é igual a A mais JB, tá? Isso vai ser igual a R, que multiplica E elevado a Jθ. Então, essa forma cartesiana aqui é A mais JB, e essa outra R que multiplica E elevado a Jθ. Né? Então, o que ele está dizendo é que o número complexo Z pode ser representado na forma cartesiana, A mais JB, ou na fórmula polar. A fórmula polar é R que multiplica E elevado a Jθ. Tá? Sendo que o A é igual a R cosseno θ, o B é igual a R seno θ, o R é o módulo, tá? Então, o módulo desse número é calculado elevando a parte real ao quadrado mais B ao quadrado, e tirando a raiz quadrada disso tudo, tá? E o θ é tangente a menos 1 de B sobre A, parte real do número dividido pela parte A, tá? Bom, observe que R é a distância do ponto Z, a origem, né? Por essa razão, R é chamado de módulo, ou valor absoluto de Z, tá certo? Bom, sendo representado, então, você pode usar o módulo, né, com essas barrinhas, o módulo de Z. Similarmente, θ é chamado de ângulo de Z, e é representado por... Aí, pessoal, a gente coloca esse símbolo, ele tem que estar meio inclinado, né, para a gente falar que é a fase do número. Então, essa fase, na verdade, é o θ, é aquele número θ, tá? Por exemplo, se a gente tiver uma tensão perfeita na rede da CEMIG, se eu aplicar o medidor de energia, a fase tem que dar zero, né? No instante de tempo zero, eu quero que a tensão seja zero, tá certo? Mas se houver uma defasagem aí, né? Ligou um motor elétrico, a gente sabe que o motor elétrico, o indutor, ele causa uma defasagem entre a tensão e a corrente. Se houver essa defasagem, então isso pode aparecer na tensão ou na corrente. Aí esse ângulo aí vai ser esse ângulo θ, tá certo? Então o módulo aqui de Z é R, a fase de Z, então, é θ. Então, a maneira da gente, né, eu posso representar na maneira polar, Z igual. Aí eu vou colocar o módulo de Z e J elevado a fase aqui, tá certo? J elevado a fase. Bom, então, só a título de curiosidade, tá? Se eu colocar 1 sobre Z, e fizer a substituição, vai dar 1 sobre R que multiplica EJθ. Isso vai ser igual a 1 sobre R. Mudei o sinal aqui, ó, né, e passei o E elevado a Jθ para o numerador. Vai ser 1 sobre o módulo, que multiplica E elevado a menos J e a fase de Z. Tá? Bom, o conjugado de Z é um Z estrela que é A menos JB. Isso vai ser a mesma coisa que R, que multiplica, né, E elevado a menos Jθ, tá? Então, vai ser o módulo de Z de E elevado a menos Jθ. Bom, quando você vai somar o Z, né, somando um Z, o número Z, com o seu conjugado, se eu fizer a substituição aqui, A mais JB, mais A menos JB, só vai sobrar o 2A. Isso é a mesma coisa que multiplicar, que fazer 2 vezes a parte real de Z, tá certo? Se eu for multiplicar, Z que multiplica Z estrela, vai dar A mais JB, que multiplica A menos JB, isso dá A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso é a mesma coisa que pegar o módulo de Z e elevar ao quadrado, tá certo? Quando eu multiplico o Z por seu complexo conjugado, é a mesma coisa de eu fazer isso aqui, tá? Bom, quem fez a aula de análise de circuito lá com o professor Allan Kardec, pessoal, vai lembrar o seguinte, uma das perguntas que ele faz lá, na hora que estiver manipulando o número complexo, tá? Na hora que eu estiver somando, para somar ou subtrair, se tiver uma expressão que tiver soma ou subtração de número complexo, é melhor você usar
a notação cartesiana, tá? Se tiver multiplicação ou divisão, é melhor você usar a notação polar, tá certo? Então, porque na hora que eu estou multiplicando, né, eu multiplico, na hora que eu estiver multiplicando dois números complexos, eu multiplico os módulos e somo as fases, tá? Quando eu estiver dividindo, eu divido o módulo e faço o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador, tá certo? Bom, aí agora tem algumas identidades, tá? Tem algumas identidades. Esse plano aí, essa figura que eu estou mostrando para vocês, pessoal, eu identifiquei 4 pontos, tá? Identifiquei 4 pontos. Eu identifiquei o número 1, isso aqui é um plano complexo, tá? Observe que eu coloquei no eixo aqui J e coloquei menos J. Eu identifiquei o número 1 e o número menos 1, tá certo? Identifiquei o número J e o número menos J. O número 1, pessoal, ele é um caso particular. O número 1, na verdade, se eu chamo... O número Z, né, seria o número complexo 1, ele é dado por Z igual 1 mais J0. Por outro lado, o número menos 1 é igual a Z igual menos 1 mais J0. Tá certo? O número J, ele é o número Z, né? Z igual a 0 mais J. Tá certo? E o número menos J, ele é um número Z igual a 0 menos J. Tá certo? Bom, por que eu usei esses 4 números aqui, pessoal? Para explicar uma identidade muito importante, quando a gente estiver trabalhando aqui com sinais, né? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Bom, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? O número menos 1, se eu tiver no número 1, para eu ir até o número menos 1, eu tenho que navegar, eu tenho que transladar aqui de um ângulo π, tá? Eu saio do 1, navego aqui, translado aqui π, a partir de um ângulo π, eu chego no número menos 1, tá certo? Se eu fizer um ângulo 2π, eu volto no 1 de novo, tá? Então, o que acontece, pessoal? Saindo da origem, saindo do meu eixo horizontal aqui, toda vez que eu navegar, que eu tiver um ângulo ímpar de π, ímpar, sempre que for ímpar, eu vou chegar no número menos 1, tá? E sempre que eu tiver um ângulo par de π, 2π, 4π, 6π, 8π, eu vou voltar no próprio número 1. Tá certo? Então, o que ele está me dizendo aqui? Ó? No plano complexo, né, R, que multiplica E elevado a J θ, o número menos 1 está a uma distância unitária da origem. Ou seja, esse número menos 1, a distância dele até a origem é 1. Tá certo? E possui um ângulo π, ou ele tem um ângulo π, ou um ângulo menos π, com a origem. Ou π ou menos π, tá? Então, o que está em vermelho aqui, ele está dizendo o seguinte, na verdade, qualquer múltiplo ímpar do ângulo mais ou menos π, né? Então, o que ele está dizendo, ó, portanto, se eu pegar o R é 1, que multiplica E elevado a mais ou menos Jπ, esse número aqui na coordenada polar, ele é igual ao número menos 1. Tá certo? Observe a figura. Ó. Ele é esse número menos 1 aqui. Ó. Né? Eu coloquei que esse número menos 1 aqui, em coordenada cartesiana, ele é igual ao módulo 1, que multiplica E elevado a mais ou menos Jπ. Tá? Então, isso é para a gente acostumar com essa notação do E. Tá certo? De fato, na verdade, se você, já que o 1 está multiplicando, eu tirei o 1. E elevado a mais ou menos Jnπ, tá? Isso aqui vai ser igual a menos 1, pessoal, sempre que o n for um inteiro ímpar.
Sempre que o n for um número inteiro, e além disso ele for ímpar, eu vou estar no número menos 1. Então, quando a gente estiver fazendo aí as transformadas de Fourier, né? Vocês vão olhar, vocês vão bater o olho lá e vão falar assim, existe um E elevado a mais JNπ, ou mais, né? Ou menos, tanto faz, ou mais ou menos. E lá no livro, né? Vocês vão ver que ele vai substituir esse valor aí por menos 1. Isso por causa dessa identidade que eu acabei de explicar para vocês. Por causa dessa identidade. Né? Já que eu estou aqui num plano polar, usando a notação polar, um é, né? Esse menos 1 aqui, na verdade, ele é igual a 1 que multiplica E elevado a JNπ, sempre que esse N for ímpar. Tá certo? É isso que ele colocou. Ou mais ou menos. Né? O mais quer dizer que eu fui no sentido anti-horário e menos quer dizer que eu fui no sentido horário. Tá certo? Na coordenada polar, o ângulo aí, o sinal do ângulo, ele é o contrário aí do que a gente está acostumado aí, né? Com o sentido horário e o anti-horário aí. Bom, então, se esse N aqui for um número ímpar, pessoal, esse N inteiro ímpar, essa fórmula E elevado a π vai ser igual a menos 1, tá? Vai ser igual a menos 1. Quando o N for par, tira esse menos e põe mais no lugar, tá? Então, o que ele está dizendo, ó, por outro lado, o número 1, né? O número 1, ó, esse número aqui que está nesse... Agora eu vou usar o 1 como referência. 1, tá? Então, o número 1, por outro lado, também está a uma distância unitária da origem, mas possui um ângulo, né? 2π. Na verdade, é zero, um ângulo 0, ou 2π, ou 4π, ou 6π. O que ele está dizendo é que, aliás, qualquer ângulo 2nπ, 2n, né? Eu multipliquei por 2 aqui, ó. Se o n for um número ímpar, 2 vezes um número ímpar vai dar um número par. Então, você vai poder colocar aqui, ó, n igual a 0, 2 vezes 0, 0π. N igual a 1, 2 vezes 1, 2π. N igual a 2, 2 vezes 2, 4. N igual a 3, 2 vezes 3, 6. Sempre que eu tiver um valor par de π, mais ou menos 2nπ, esse E elevado a mais ou menos J 2nπ vai ser igual a 1, para qualquer n inteiro, para qualquer valor de n inteiro. Tá? Então, essa identidade aqui, pessoal, nós temos que ficar atento a ela, principalmente quando ele estiver explicando, né, série de Fourier transformada, nós vamos fazer muito uso, né? Eu não vou pedir lá para vocês, na verdade, a relação importante é lembrar, é elevado a alguma coisa, aí vocês vão desconfiar. Opa, tem um E elevado a alguma coisa aqui. Você vai lá no seu formulário e vai bater o olho. Tem um N que multiplicando um π, tá vendo? Tem um J no expoente e tem um π ali, ó, uma quantidade de π, tá? Então, esse J elevado a 2nπ aqui, então, vai ser igual a 1, tá certo? O que muda, então, aqui, o menos, de ser menos ou de ser mais, vai ser a quantidade, o número que está multiplicando o π. Quando esse número for ímpar, nós estamos no número menos 1. Quando esse número for par, nós estamos no número 1, mais 1. Tá certo? E a explicação vem dessa figurinha aqui, ó. Vem dessa figurinha. Tá certo? Bom, usando a mesma analogia aí, pessoal, nós vamos provar, mostrar, usando o número mais J e o número menos J, tá? Toda vez que eu tiver um E, né? Sempre que o ângulo aí for um ângulo π sobre 2, né? Se eu tiver no número 1 e navegar π sobre 2, eu chego no J. Se eu navegar π 2 vezes π sobre 2, eu chego no menos 1. 3 vezes π sobre 2, eu vou chegar no menos J.
4 vezes π sobre 2, eu vou chegar no 1 novamente. 5 vezes π sobre 2, eu chego no j novamente. Tá? Eu estou multiplicando, então, π sobre 2, que é o ângulo, por um número inteiro. Então, se eu pegar, né, esse π sobre 2 aqui, eu quero usar uma relação parecida com essa que eu acabei de mostrar. Então, o que ele vai me dizer aqui agora é o seguinte, ó, usando a mesma analogia, para o número j está a uma distância unitária da origem, tá? E ele tem um ângulo π sobre 2 com a origem. Então, o que ele está dizendo que é elevado a j π sobre 2, eu estou no número j. Então, E elevado a j π sobre 2 é o próprio número j. Tá? E E elevado a menos j π sobre 2, isso é igual ao número menos j. Tá certo? Usando a mesma analogia. Logo, o que ele está dizendo? Um E elevado a mais ou menos j π sobre 2, isso vai ser igual a mais ou menos j. Tá? E aí, usando uma notação de modo genérico, ele vai me dizer o seguinte: um E elevado a mais ou menos jn, que multiplica π sobre 2, tá? Isso vai ser igual a mais j sempre que o n for o número 1, for o número 5, for o número 9, for o número 13, tá? Você vai contar quantos quadrantes. O plano ele tem 4 quadrantes. Então, n igual a 1, eu chego no j. Né? Se eu navegar mais 4 quadrantes, eu volto nele novamente. Então, é n igual a 5. Se eu navegar mais 4, eu sempre vou estar nele mesmo. Então, 1, 5, 9, 13, tá? Bom, se eu, em vez de usar o mais, colocar o menos, né? Menos j, seria a navegação no sentido horário, né? Usando o ângulo aí no sentido horário. O sinal aqui, né? Para eu usar, então, E elevado a mais ou menos jnπ sobre 2, vai ser menos j, sempre que o n vai começar com 3, 7, 11, 15 e assim por diante. Então, olha o que ele fez essa figura aqui, ó. Olha lá, eu estava no 1. Então, eu fui 1π sobre 2, cheguei no j. 2 vezes π sobre 2, cheguei no menos 1. 3 vezes π sobre 2, cheguei no menos j. 3 vezes π sobre 2, então eu estou no menos j. Certo? Então, eu usei a mesma analogia. Um E elevado, então, a mais jnπ sobre 2 vai ser menos j, quando n for 3, for 7, for 11, for 15, tá? Se mudou o sinal, em vez de mais, passou para menos, é só o sentido do ângulo, né? Em vez de ir no sentido anti-horário, eu estou indo no sentido horário. Aí mudou o sinal aqui também. Tá certo? Professor, eu não entendi. Só um minutinho. Sim, sim. Ele sendo mais J e menos J, eu entendi. Eu não entendi. Volta a imagem lá, por favor. Tem como? Tá. Eu só vi aqui, só para ver quem está perguntando. Tá, Maria? É Maria Emília. Tá. Nessa imagem aqui? Não. Aquilo que estava lá. Essa aqui? Não, professor, você mudou. Essa? Isso que está escrito em vermelho. Eu entendi em cima por que é mais J, eu só não entendi esse sinal que é embaixo é menos mais J. Não, é pelo seguinte, aí você, na notação polar, o que acontece? Deixa eu... Pessoal, olha essa figura aqui. Você está no número 1, tá certo? Você está no 1. Então, se eu falar para você assim, navega com ângulo π sobre 2, a partir do 1. Se você estiver no 1 com ângulo π sobre 2, você vai parar em qual número aí nesses... Tem 4 pontos. Qual ponto que você vai parar? No J.
Ah, você diz que é o sentido horário e anti-horário, o sinal. Isso. Ah, Se você tiver no 1, se eu falar para você assim, navega menos π sobre 2, você vai parar em qual menos J. menos J. Ah, tá. Então aquilo ali é só o sinal, notação de sentido horário e anti-horário. Não... É porque eu nunca Isso. tinha visto isso menos mais. Mais ou menos eu já tinha visto. Eu não sei, na verdade, ô Maria Miriam, na hora que eu estiver mostrando aqui no livro, ali, na verdade, é o seguinte, na notação polar, uma das coisas, por exemplo, lá na frente a gente vai... Você já ouviu falar em sequência de fases de uma rede elétrica? Não. No sistema trifásico tem a fase A, B e C, correto? Sim. Então, existe uma anotação que diz assim: você está usando uma sequência de fase ABC ou CBA? Ah, eu acho que eu já vi isso em eletrotécnica. Isso, é porque a gente ouve isso lá, mas como ouve na teoria, e acaba que a gente não amarra isso com, com a prática, vamos pensar assim. Mas o que ele está dizendo para você é que quando você faz lá as três fases, né, o A, o B e o C, as fases estão com uma defasagem de 120 graus entre elas, tá? E aí, um ponto importante, se eu falar para você assim, navega π sobre 2. O π sobre 2, lá na teoria, você vai navegar no sentido anti-horário, tá vendo? Uhum. Você está navegando no sentido anti-horário. Se eu falar para você assim, a partir do 1, navega menos π sobre 2. Você vai passar para o menos j aí, ó. Se eu falar para você assim, navega menos π, você vai chegar lá no menos 1. Você vai chegar no mesmo menos 1. Se eu falar para você menos π ou mais π, vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Certo. Esse mais ou menos que eu coloquei aqui, né, na verdade, seria no sentido assim. Vamos supor acho que com menos um aqui vai ficar mais fácil. Faz de conta que esse E elevado aqui não tem esse menos de baixo, só tem o mais. E elevado a mais Jπ é igual a menos 1. Tá? Aí, para eu generalizar aqui, eu falei assim, JNπ, para qualquer n inteiro ímpar, vai ser menos 1, tá? Agora, se eu tirar esse mais e colocar menos, o que eu estou dizendo é que eu estou chegando no mesmo número menos 1, só que eu estou navegando no sentido horário, naquele plano polar. Tá, isso daí eu entendi, professor. Aham. Era só essa notação, que esse menos mais que eu não entendi, mas agora você já explicou. Então, beleza. Então, aqui, então, Obrigada. só o número aqui que ele é meio enjoado, porque ele é 1, 5, 9, 13, depois o N de baixo é 3, 7, 11, 15, mas usando aquele mais 1 e menos 1, aqui chegar nos números mais J ou menos J, né, vai ser essa quantidade N aqui que nós vamos navegar lá no ângulo. Tá certo? Bom, aí, pessoal, dando prosseguimento aqui, outras conclusões que a gente vai chegar e que no MATLAB vai ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Algumas outras conclusões. Eu peguei aqui, olha só, limite de um E elevado, aí eu voltei naquele número S complexo. Esse S, ele é um alfa mais J ômega, que multiplica um T. Aí eu quero ver o comportamento desse sinal quando o meu T tende ao infinito, para um T tendendo ao infinito, tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? É elevado a alfa mais J ômega, né? Eu acho que no início eu coloquei sigma, mas o alfa aqui é a parte real do número, tá? Isso vai ser igual a um E elevado a alfa T, que multiplica E elevado a J ômega T, tá? Agora, pessoal, é um pouco estranho para a gente, mas para a gente da automação, que a gente trabalha muito com sinal elétrico, essas duas multiplicações aqui, na verdade, é a mesma notação que a gente está acostumado para aquele... Quando a gente faz lá que o sinal elétrico, né? Um V de T igual ao A, que é a amplitude, que multiplica cosseno de ômega T mais um θ. Vou mostrar para vocês aqui que é o mesmo, tá? Bom, o que eu estou dizendo aqui? Esse E elevado a alfa T,
né, que multiplica E elevado a J ômega T, tá? O que eu vou colocar aqui, ó? Vamos supor, né, a gente sabe que o módulo de E elevado a J ômega T, ele é 1, ele é unitário, né? Por que eu sei que ele é 1? Porque eu disse que os números mais 1, né, o número menos 1, o número J e o número menos J, ele está a uma distância unitária da origem. Eu afirmei isso lá no início, tá? Então, o que ele está dizendo? Agora, o módulo de E elevado a J ômega T é unitário, independente do valor de ômega, tá? Qualquer valor de ômega que você... Porque o ômega, na verdade, é a velocidade que ele gira, é a velocidade angular, tá? Mas se você aumentar ou diminuir o ômega, não vai influenciar no módulo, tá certo? Não vai influenciar no módulo do número, tá certo? E nem o T, o valor de T também não vai mudar, né? O T, na verdade, é um instante de tempo. Então, o que ele está dizendo é que um E elevado a J ômega T, né, vai ser sempre igual a R que multiplica E elevado a J θ, né, com R igual a 1. Sempre esse R aqui vai ser igual a 1. Portanto, então o que ele está dizendo é que o E que multiplica αt é essa componente que vai determinar o comportamento de todo E elevado a mais J ômega que multiplica T. Quando T tende a infinito. Tá? Quando T tende a infinito. Então, ele está dizendo o seguinte, que o limite de E elevado a alfa mais J ômega que multiplica T, isso vai ser igual ao limite de E elevado a alfa T que multiplica E elevado a J ômega T. Tá certo? Só que esse E elevado a J ômega T, ele é 1. O módulo dele é 1 quando T tende a infinito. Desculpa, ele é sempre 1, o módulo é 1. Tá? Então, o que ele está dizendo é que essas duas exponenciais complexas aqui, ó, tá? O alfa, quando o alfa sendo menor que zero, tá? Quando o alfa é menor que zero, é elevado a menos um número que multiplica t, isso é uma exponencial complexa que no infinito ela tende a zero, tá? E quando o alfa for um número maior que zero, tá? Esse resultado todo aqui vai ser um número sempre crescente, tá? Então, esse resultado aqui vai tender a um número infinito, tá certo? Vai ser um número muito grande. Então, eu misturei, então, nós colocamos aqui um comportamento de um número, um E elevado a um número complexo. Esse número complexo tem a parte real e a parte imaginária, tá? Bom, então, o que acontece? Na lista de exercícios de vocês, né, eu vou fazer aqui nós vamos... a exponencial, uma exponencial, né, elevada ao número real, nós já sabemos a dinâmica, o comportamento sabemos, né, da matemática, um E elevado ao 10t vai ser uma exponencial sempre crescente. Um E elevado a menos 10t, né, vai ser, no instante de tempo, para t igual a zero, ela vai começar numa determinada amplitude e ela vai decaindo até ela chegar no valor zero, né, para um instante de tempo tendendo ao infinito, ela vai tendendo para zero, tá certo? Só que agora tem um detalhe, eu tenho uma segunda parcela que esse E elevado a J ômega T, tá? Com amplitude sempre 1, e esse ômega eu posso mexer. Só que esse ômega, na verdade, ele é, na verdade, a velocidade angular, tá? Se eu fizer uma analogia desse E elevado a J ômega T com sinal de tensão, eu mudo esse ômega, na verdade, ele tem um 2πf, e o F tem uma frequência, né? Então, eu posso aumentar ou diminuir essa frequência de acordo com o que eu quiser, da maneira como eu desejar, tá? E se eu quiser trabalhar com uma amplitude constante, eu vou colocar esse alfa igual a zero, porque um E elevado a zero vai dar 1. Vai dar 1. Então, eu vou ter um sinal E, né? Sempre com amplitude constante, e eu posso mexer nesse ômega,
tá? Se eu quiser um comportamento crescente, eu vou colocar um alfa maior que zero. O comportamento vai ser crescente. Se eu quiser um comportamento decrescente, eu vou colocar um alfa menor que zero. Tá certo? Bom, então, pessoal, eu vou mostrar isso aqui no MATLAB, tá certo? Então, o que acontece? No material que eu disponibilizei para vocês, tem um diretório chamado números complexos. Tá? Eu já estou com um arquivo descompactado aqui. Aquele arquivo que eu passei para vocês na aula passada. E aqui em exemplos, né? Tem aqui imprime magnitude, imprime fase. Aliás, não era bem isso que eu queria mostrar, não, pessoal. Na verdade, ele está em outro lugar. Exponencial complexa. Tá? Tem, assim, funções úteis. Dentro desse diretório de funções úteis, tem um diretório chamado exponenciais complexas, tá? Exponencial complexa. Então, eu vou abrir esse arquivo aqui, exponencial complexa. Esse exponencial complexo aqui, o que eu fiz? Ó, se vocês quiserem ir digitando aí também junto, tá? Pode lá, fica à vontade. Olha o que eu fiz. Eu fiz aqui um sinal, né? Começo sempre o meu script com aquele clear all, CLC, close all, tá? Fiz uma frequência de mostragem bem alta. Coloquei aqui 20.000, tá certo? E fiz um vetor de tempo de 0 até 20.000 menos 1, tá? De uma unidade, porque a primeira unidade é referente ao zero, e dividir pela frequência de amostragem, para eu ter lá, né, os deltas, né? O 0, depois 1 sobre Fs, depois 1 sobre Fs vezes 2, 1 sobre Fs vezes 3 e assim por diante, tá? E aí eu fiz aqui, pessoal, definição do número complexo. S θ mais JW. Então eu quero representar esse número aqui, ó. S igual a θ mais JW. Bom, aí eu fiz assim, ó, θ igual a 2. Coloquei aquele valor igual a 2. E coloquei a frequência igual a 60 Hz. O que eu fiz aqui? Ômega é 2πf, né? Nós já sabemos que ômega é 2πf. Então, o que eu multipliquei? Ó? Ômega igual a 2, né? Uma multiplicação escalar, ponto vezes π, ponto vezes a frequência. Tá? E aí eu falei o seguinte, que o meu sinal é um ESP de θ, né? O ângulo θ vezes t. Essa é a primeira parte. Esse exponencial aqui, ela está sendo elevada ao número real. Tá certo? O número real. A segunda parte, que está entre parênteses aqui, pessoal, é a segunda parte. O meu E elevado ao J ômega. J ômega. Tá certo? O que ele está me dizendo é o seguinte. Essa segunda parte aqui vai ser um sinal que eu não consigo mudar a amplitude. A amplitude vai ser sempre constante. Tá? Para eu mostrar isso aqui para vocês, ó. Agora, esse S e esse E elevado ao meu θ, né? T, ele vai definir o comportamento desse sinal todo, tá? De acordo com o valor do θ. Se o θ for um número positivo, tá? Eu vou ter um sinal oscilando na frequência ômega, mas sendo envelopado por esse sinal ESP elevado a um θt. Vou fazer o plot de t e o sinal e mostrar o comportamento. Ó. Vou dar um Ctrl C e vou mandar ele. Então, ó, eu tenho um sinal. Aquele ômega definiu esse comportamento, essa dinâmica aqui desse sinalzinho azul, tá? E esse envelopamento que está sendo feito aqui, que ele está sempre crescente, quem tá sendo determinante para isso é o E elevado à parte real do número complexo no instante de tempo t.
Tá? Por que ele está crescente? Ele está crescente porque eu coloquei o meu θ com um número crescente. Coloquei 2. Tá? Se eu mudar esse 2 aqui para menos 2, ele vai ter um envelopamento, mas decrescente. Então, se eu mudar ele aqui, ó, ele mudou agora, ele está decrescente. Né? Se eu quiser que ele permaneça constante, eu não quero que ele nem aumente nem diminua, eu vou colocar um θ igual a zero. Né? Se eu colocar esse θ igual a zero aqui, ó, elevado a esse θ, vai dar um número constante. Tá certo? Vai dar um. Esse 1 que multiplica esse cosseno vezes esse seno aqui, ó, tá? Vai dar um número de amplitude sempre constante, tá? E a única coisa que eu consigo mudar nesse sinal é a frequência angular, que é o ômega. Esse ômega aqui, ó, tá? Então, se eu vier aqui agora e mudar o sinal, é o que a gente está acostumado a fazer com o sinal periódico. Então, é uma maneira diferente da gente escrever. Então, observe que a amplitude dele está constante, né? Sempre com a mesma amplitude 1, e na hora que eu mexer no ômega ali, ele vai achatar, ou, né, eu vou mudar, na verdade, aqui a frequência, né? Lembrando, então, pessoal, que o ômega é a frequência angular. Quando a gente fala a frequência do sinal, é um vício da linguagem, né? A gente fala, na verdade, o ômega é 2π vezes a frequência. Quando a gente fala a frequência do sinal aqui, é o F, né? Esse F aqui eu defini ele como 60 ciclos. São 60 senoides em 1 segundo. Tá certo? Quando eu coloquei ele com 60 aqui. Tá certo? Bom, então o script está aí de exponencial complexo, tá, pessoal? Observe que em nenhum momento eu coloquei, né? Eu coloquei um ESP aqui, né, que é o E elevado, e coloquei a notação de cosseno e seno. Mas eu poderia mudar essa notação de cosseno e seno para usar uma notação de E elevado a J ômega. Né? Se eu mudasse aqui um E elevado a J ômega, eu poderia substituir isso aqui tudo em azul pela relação de Euler. Tá certo? Pela relação de Euler. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui novamente. Então, tá aí. Ele está sempre constante, tá? Então, esse conceito é muito importante para a gente, tá, pessoal? Né? Essas notações, essas identidades, como eu falei ao longo do curso, na hora que eu estiver explicando para vocês, ou vendo as relações aí de transformada, de representação, né, em série de Fourier, ou transformada de Fourier, nós vamos fazer uso dessas identidades. Tá certo? Bom, 8 horas agora, pessoal. Eu vou dar uma passada aqui agora no livro no apêndice, né, do livro do Lattes, isso que eu fui explicar aí para vocês, tá? Aí vai depender muito do... Primeiramente, querem perguntar alguma coisa aí antes que eu dê prosseguimento aqui, pessoal? Posso continuar aqui então, né? Qualquer coisa é só me perguntar aí. Bom, então olha só. Na lista de vocês, um exercício, né, que eu pergunto aí, é justamente sobre essa notação. Então, olha lá, ele colocou assim, execute o seguinte no exercício 6. No exercício 6, tá? Ele pergunta assim, execute o seguinte script no MATLAB. Foi esse script que eu acabei de mostrar para vocês, tá? E aí tem um número complexo aqui, ó, um S elevado a θ mais JW, tá? Então, eu pedi para vocês rodarem, né, esse script e comentar qual é a relação desse θ e esse ômega, que é o θ é a parte
S igual a θ mais JW, né? Qual que, dentro de um número complexo, o sinal resultante, tá? O sinal resultante, a parte real desse número, eu não sei se esse θ ficou bom aqui, tá? Porque, na verdade, o certo seria sigma, porque o θ aí está confundindo com o ângulo, né? Na verdade, assim, dado S, que é um número complexo, eu vou mudar isso depois, tá? Sigma JW. Esse sigma, pessoal, que é a parte real do número, ele está sendo determinante para dizer se esse sinal vai ter uma dinâmica crescente, decrescente ou constante, tá? E o ômega, ele, na verdade, ele não vai influenciar nessa dinâmica crescente nem decrescente. Na verdade, o ômega, ele vai ser determinante no achatamento desse número, ou no achatamento, né? Quando aquele F lá, quando a gente passa o F igual a 60, são 60 senoides por segundo, tá certo? Quando a gente fala que é 120, são 120 senoides por segundo. Então, essa dinâmica aqui que ele fala assim, seja o número complexo S igual, tá? Esse número tem uma parte real e tem uma parte imaginária. Então, essa dinâmica aqui, esse entendimento, né? Que eu peço, né, para vocês terem esse entendimento, né? Ah, eu quero mexer com o número, por exemplo, quando a gente está trabalhando com, seja um sinal, como é que a gente representa, né? O Paulo Monteiro, os professores, eles explicam para vocês lá quando eles vão falar um V de T. Um V de T, eles fazem assim, ó. Deixa eu... O V de T, pessoal, o que ele faz? Ó, usando a notação lá do... Vocês estão acostumados. Ele faz assim, ó, um V de T é igual a tensão máxima, né? O valor máximo da tensão, vezes um seno de ômega T mais um θ. Esse θ inicial aqui, que é um θ zero. Ômega zero mais θ zero. Essa é a notação normalmente que eles usam. Tá certo? Bom, esse Vm aqui vai ser a amplitude máxima do sinal, né? E esse seno aqui, você muda esse ômega aqui, ele vai determinar a frequência. Na verdade, essa frequência aqui, ômega zero, é 2πf0. Tá certo? Essa frequência lá que a gente... Essa aqui é a fase do sinal. O que eu acabei de mostrar para vocês é que eu tenho uma notação aqui agora, um E elevado a um S. E esse S é um número complexo. Isso vai ser igual a um E, o sigma, T, né? O sigma mais um J ômega. Isso aqui que multiplica um T. Isso aqui vai ser igual a um E elevado a um sigma T, que multiplica um E elevado J ômega T. Tá? Esse sigma aqui, ó, eu tenho dois sinais aqui, tá certo? Eu tenho uma segunda parte desse sinal que vai ser uma cossenoide, um cosseno ou um seno, tá? Tanto faz, eu falar um seno ou um cosseno, tá certo? Então, esse sinal aqui, essa segunda parte, vai ser um sinal, um seno, um cosseno aqui. Faz de conta que está com amplitude constante, tá? E esse sinal aqui é que vai determinar a dinâmica, se esse sinal vai ser um sinal crescente ou decrescente. Se esse sigma for um sinal, um valor positivo, então esse envelopamento aqui vai ser um envelopamento crescente. E essa frequência desse sinal aqui, ele vai começar pequenininho aqui, ele vai aumentar. Tá? Se esse sigma for um valor menor que zero, aí ele vai ser o contrário. Ele vai começar com um valor maior, ele vai oscilar aqui nessa frequência ômega e vai diminuir até acabar e matar em zero. Se esse E elevado a sigma t, se esse sigma for zero, isso aqui vai ser 1. Então, esse número aqui vai ser igual a essa notação de cima aqui, ó, Vn seno de ômega zero t. Seno de ômega zero t. Né? Que lá na relação de Euler, então vai ser esse seno, e o Vm aqui vai ser a amplitude máxima do sinal. Tá certo? Bom, então agora eu vou fazer uso aqui do livro do Lattes. Como eu já expliquei isso aqui
Então, lá na biblioteca digital, tá, pessoal? Vocês clicando em e-books, minha biblioteca, então o livro do Latte é esse aí, ó. Sinais e sistemas lineares. Então, o que acontece? Então, esse livro, né, o apêndice A dele aí, ele tem uma abordagem de números complexos, tá? Mas eu vou focar aqui no que a gente precisa, né, para sinais, tá certo? Eu vou fechar aqui esse WhatsApp, tá? Então, o que eu fui mostrando para vocês é isso aqui, ó. Então, ele vai contar uma historinha, né? Falar aí sobre o surgimento dos números complexos, tá? Então, vamos lembrar lá do j elevado a 2, né? Igual a menos 1. Então, ele tem uma historinha bem bacana aí, né? Sobre a origem dos números complexos, né? Aí ele conta uma história bacana, que é houve aí um estudo, né, de um matemático, desse Gerolamo aqui, Cardano, de Milão. Ele fez, né, na verdade, ele publicou aí a solução para essa equação aqui, ó, x3 mais ax mais b igual a zero, tá? Então, ele caiu, né, nessa solução, ele viu que a solução para o x, utiliza essa fórmula para calcular aí os valores do x, tá certo? Bom, só que, eventualmente, pessoal, nessa história aí, ele vai contar, né, que, eventualmente, ele caía numa raiz cúbica, uma raiz aí, tá certo? E essa raiz caía na raiz de um número negativo, tá? Caía numa raiz de número negativo. E, no início, isso era um grande problema, né? Que a raiz de número negativo, até então, o pessoal não tinha solução, tá? Aí ele conta um pouco de história, depois vocês podem dar uma lida aí, uma lida, né, bem interessante. E aí ele colocou o seguinte, né? Essa ilustração é uma ilustração bem bacana. O que ele está dizendo é o seguinte: eu tenho que sair aí de um ponto, né, que seria esse ponto A, e chegar aqui nesse ponto, que seria esse ponto B, tá? O que acontece? Eu tenho uma solução que eu passo aqui pelo A e passo nesses pontilhados, nessa linha pontilhada. Isso aqui seria uma solução, tá? Uma outra solução, né? Eu quero ir do ponto A até o ponto B, e esse ponto A e o ponto B, os dois estão no país X, né? Bom, existe uma solução aqui que parece meio maluca, né? Que eu saio do ponto A e vou para o ponto B. Se eu utilizar aqui uma linha reta, eu vou passar através do Y, eu vou entrar nesse país Y, mas depois eu vou sair e vou chegar no ponto B de modo mais fácil, né? O que ele estava fazendo na analogia é que a utilização de números complexos, no início, embora parecesse muito estranho, né? Cair numa raiz de número negativo, é parecido com essa rota direta, né? Eu vou entrar aqui num país Y aqui, mas depois eu vou voltar no ponto B, né? E aí vai ser uma solução mais fácil, tá? Mais rápida para que eu chegue no ponto B, tá? Então, quando um dos matemáticos lá, né? Ele fez aquela anotação, eu caí num número aqui, né, com uma raiz de número negativo, mas uma raiz de menos 1 eu vou chamar ela de J, tá? E depois que ele fez essa notação, né? Vários outros problemas, né? Houve um avanço tremendo aí na matemática, tá certo? Devido a isso aí, tá? Então, a álgebra de números complexos foi aquilo que eu acabei de mostrar para vocês, né? Z igual a A mais JB, então vocês já viram isso lá no cálculo também. Parte real de Z é A, parte imaginária de B, né? O A igual a R cosseno θ, o B igual a R seno θ, tá? Bom, aí, pessoal, ele faz uma prova nesse ponto sobre a relação de Euler, tá? Z igual a A mais JB. Então, usando o A, que é R cosseno θ, mais JR seno θ. Colocando em evidência, R igual a cosseno θ mais J seno θ. A fórmula de Euler afirma que
E elevado a j θ é igual a cosseno θ mais j seno θ. A prova está aqui, ó, tá? Ele está dizendo que houve uma expansão de Maclaurin. Tem uma expansão de Maclaurin, né, que é o elevado a jθ, ele expande isso aqui, dá 1 mais jθ mais jθ ao quadrado sobre o fatorial de 2, mais jθ elevado a 3 sobre o fatorial de 3, mais. Essa é a chamada expansão de Maclaurin, tá? E agrupando esses termos, 1 mais, sempre que o expoente for par, tá? Essa é uma expansão para o cosseno de θ. E sempre que aparecer θ e que o expoente, né, for ímpar, essa expansão para o seno de θ, tá certo? Então, ele prova que o E elevado a jθ é cosseno de θ mais j seno θ, tá certo? Então, depois vocês podem dar uma olhada no livro, tem outras... né, ele usa, onde ele mostra a série, né, expansão de Maclaurin, depois vocês podem dar uma olhada no apêndice lá, que ele explica isso com maiores detalhes, para quem tiver curiosidade, tá? Bom, então, E elevado a jθ é cosseno de θ mais j seno de θ, Z igual a A mais JB na notação cartesiana, e é igual a R, que é o módulo do número complexo, que multiplica E elevado a jθ. Θ é a fase, tá? Então, portanto, o número complexo pode ser expresso na forma cartesiana ou na forma polar, tá? Explicando isso aí na automação é bom porque vocês já estudaram eletrotécnica, já estudaram teoria de controle, então, vira e mexe, a pessoa está batendo essa tecla aí, tá? O pessoal da engenharia elétrica, eventualmente, tem que dar uma relembrada em alguns pontos. Então, pessoal, o R aqui, o R é o módulo, né? A ao quadrado mais B ao quadrado. O θ é a tangente menos 1 de B sobre A, tá? Bom, então, tudo aquilo que eu estou explicando naquele momento com vocês, né? Ele está repetindo isso aqui, né? Conjugado de número complexo, né? Z mais o seu conjugado, quando eu somo um número Z mais o seu conjugado, é 2 vezes a parte real do número Z, né? Multiplicação, Z vezes Z estrela, é o módulo ao quadrado, né? Aí tem aquele conceito de algumas identidades úteis, né? Foi aquilo que eu expliquei para vocês. E elevado a mais jπ, né? Elevado a mais ou menos jπ é menos 1, tá? E elevado a mais ou menos jnπ é menos 1, sempre que o n for ímpar, né? Então, se no expoente tiver 2n, E elevado a mais ou menos j 2nπ é 1 para o n inteiro, tá? O j, né, usando aquela mesma analogia, né, o E elevado a jπ sobre 2 é o j. Similarmente, E elevado a menos jπ sobre 2 é menos j. E logo, né, E elevado a mais jπ sobre 2 é mais j. Se for menos, vai ser o menos aqui, tá certo? Então, aqui está ilustrado, né? Depois vocês podem... Eu tirei, na verdade, essa foi a referência utilizada. E o E elevado a mais jnπ sobre 2 vai ser mais j quando n for 1, 5, 9, 13. Quando n for 3, 5, 7, 11, 15, vai ser o menos j. Tá? Então, a notação está aqui. No final, né? Então, tem lá aquela discussão, né? Um E elevado a um alfa j ômega t. Isso vai ser... Agora eu descobri por que é alfa, né? Eu usei o alfa aqui por causa do livro, né? E elevado a alfa t, que multiplica E elevado a j ômega t. Tá? Então, o módulo de E elevado a j ômega t é unitário, né? Independente do valor do ômega ou t. Então, o limite do E elevado a alfa mais j ômega t, né? O comportamento aqui, então, vai ser determinante. O ômega vai definir o comportamento relacionado à frequência. E o alfa vai definir o comportamento com relação à amplitude do sinal, né? Se o alfa for menor que zero, a amplitude do sinal tende a zero. Se o alfa for maior que zero, a amplitude do sinal tende ao infinito. Bom,
Então, tem aí alguns exercícios, tá, pessoal? Mas isso aí não... Acho que para a gente vocês já viram isso, é análise de circuito, tá? Mas eu recomendo que vocês, quem tiver alguma dificuldade, né, quiser dar uma relembrada, pegue esses exercícios exemplo aqui e dá uma... Faça junto, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar e mandar para mim, tá certo? Então, basicamente, ele está mostrando como é que passa da notação polar para a cartesiana, né? E vice-versa, tá certo? Bom, aí usando o MATLAB, né? Ele tem alguns exemplos usando o MATLAB também. Bom, aí o que a gente precisa aqui para a nossa disciplina de sinais, pessoal? Na seção B.2, na lista, né? Ele diz o seguinte: o sinal cosseno, né? Ele colocou assim: considere a senoide. Como assim? Ele falou considere a senoide e colocou assim: x de t igual a c cosseno de 2πf0 mais um θ. Bom, ele vai usar as relações aqui, pessoal, para mostrar que, na verdade, né, aqui ele escreveu um cosseno, mas o cosseno nada mais é do que um seno com atraso de 90 graus, tá? Ou vice-versa. Então, é isso que ele vai explicar, né? Usando algumas identidades trigonométricas aí. Então, ele fez x de t igual a c cosseno de 2πf0t. Aí ele diz o seguinte: sabemos que o cosseno de φ, né, é igual ao cosseno de φ mais 2π, 2nπ. Tá certo? Esse cosseno aqui, ele se repete sempre que o n for um número inteiro aqui, ó, tá? Aí ele vai explicar a notação de período fundamental, né, que seria o T0 igual a 1 sobre F0. Bom, mas aí, vai explicar aqui, na letra A aqui, ó, o x de t é um c vezes cosseno de 2πf0t, né? Se o θ for igual a zero. Ele pegou esse sinal aqui, ó, cosseno de φ, cosseno de φ é igual a cosseno de φ mais 2nπ, né? Ele colocou quando o θ for igual a zero, x de t é c cosseno de 2πf0t, tá? Bom, aí ele fez o quê? Ele colocou, supondo um π igual a menos π sobre 2. Menos π sobre 2, tá? Então, imagina que eu tenho uma defasagem aí de menos π sobre 2 no sinal. Então, ele está colocando que c cosseno de 2πf0 menos π sobre 2, né? Isso é igual ao seno, c vezes seno de 2πf0t, tá? Então, esse atraso de π sobre 2 no cosseno, né, na verdade, é o sinal seno com a mesma velocidade angular. Tá certo? Tem a menos que, né, essa fase a gente pode usar graus ou radiano, tá? Para a gente é mais intuitivo, né, quando a gente usa graus, tá? Mas a notação em radiano também, tá? Então é isso que ele está chamando a atenção de vocês aqui. Bom, então o ômega zero, essas relações aí, né, não tem nenhuma novidade para a gente. 2πf0, né? O período fundamental, T0. Quando a gente coloca esse zero aí, pessoal, é porque ele já está chamando a atenção da frequência fundamental, tá? O ômega zero, então, é 2πf0. O F0 para a rede da CEMIG seria 60, tá? Então, seria 2π, né, vezes 60. Ômega zero, então... Bom, aí tem alguns detalhes aí que depois eu vou deixar para vocês dar uma lida aí, tá? Bom, aí tem um exercício que eu coloquei na lista com vocês, tá? Que ele coloca o seguinte: adição de senoides. O que é essa adição de senoides, pessoal? Na verdade, esse livro é uma tradução, né? Esse livro ele foi escrito na versão original em inglês, tá?
E aí, na hora que a pessoa foi traduzir, tem alguns erros de tradução, tá certo? O que ele está dizendo aqui, pessoal? Aqui nessa página tem um erro, tá? Eu vou explicar isso aqui. Está dizendo o seguinte: duas senoides com a mesma frequência, mas diferentes ângulos de fase, se somam para formar uma única senoide de mesma frequência, tá? Ele está dizendo que se eu tiver duas senoides, né? O ômega zero ele é igual para as duas senoides, só a fase que difere, só a fase que é diferente, tá certo? Aí ele me diz o seguinte: eu vou utilizar a seguinte relação para somar essas duas senoides. Imagina esse sinal C cosseno de ômega zero T mais θ zero, tá? Mais um θ zero aqui, ó. Usando a identidade trigonométrica, eu fiz que isso é igual a C cosseno de θ mais cosseno de ômega zero T, né? Fiz aqui apliquei lá cosseno de A mais B, menos C que multiplica seno de θ, que multiplica seno de ômega zero T, tá? Eu agrupei esses termos aqui, pessoal. Aí eu chamei esse C cosseno θ, eu chamei ele de A, tá? E o menos C seno θ, eu chamei ele de B, tá? Eu incluí duas constantes aqui, ó. Uma constante eu chamei de A e outra constante eu chamei de B, tá? Então, olha lá, A igual a C cosseno θ e B igual a menos C seno θ. Na verdade, isso aqui não é portanto, não. Na verdade, as fórmulas, ele vai provar na próxima página que esse C aqui, na verdade, é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? E esse θ é a tangente a menos 1 de menos B sobre A, tá? Então, na próxima página, ele vai provar isso aqui, ó. Ele está dizendo, vamos usar aqui, né? Sejam dois sinais aqui. Eu tenho esse primeiro sinal numa determinada frequência ômega zero. Aliás, isso aqui ele usou apenas para ilustrar como ilustração no livro, tá? Bom, aí, pessoal, o que vai acontecer? Usando essa figura aqui, ó, eu tenho um A, esse A, tá? E tenho esse menos B. Esse A aqui, ó, na coordenada polar, esse segmento A é um eixo, né? Que ele está fazendo um ângulo θ igual a zero com a horizontal, tá? E esse segmento B, ele está fazendo esse ponto menos B, ele tem um ângulo menos 90 graus com a horizontal, tá certo? Então, ele vai usar, ele vai provar, né? Usando essa figura, ele vai provar essa forma aqui, ó. Na hora de adicionar duas senoides, eu preciso usar essa fórmula do C para calcular o módulo, e esse ângulo θ, eu vou fazer um cálculo que a tangente é menos 1, tá? De menos B sobre A. Esse B e esse A aqui, nós temos que identificar, tá? Dentro das duas senoides que eu quero somar, tá? Para chegar nessa notação de C cosseno de ômega zero T mais θ, tá certo? Então, talvez eu vou mostrar aqui, né? Usando aqui um exemplo, que vai ficar mais fácil de eu explicar isso aqui para vocês, tá? Antes de provar aqui, de ver essa demonstração. O que esse exercício aqui está dizendo? Ó, sejam dois sinais. O sinal da letra A, né? Sejam dois exemplos. O que ele está dizendo aqui? Ó? Seja o sinal x de t, esse sinal x de t ele é igual a cosseno de ômega zero t, tá? Menos raiz de 3 seno de ômega zero t. Tá certo? O que ele está dizendo é que sempre que eu tiver um cosseno
Quando ele fala somando, né, mas somando ou subtraindo com seno, e que esse ômega zero seja o mesmo, tá? Nós vamos fazer uso do quê? Batendo o olho aqui, tá? O que ele está dizendo é, expresse esse sinal x de t como sendo uma única notação de cosseno. Bom, na forma expandida, pessoal, né? Neste caso, o que ele está dizendo? A igual a 1. Porque o A está multiplicando A cosseno de ômega zero t. Tá? E quem está multiplicando o cosseno de ômega zero t aqui é 1. Então, eu vou colocar A igual a 1 aqui. Tá certo? Esse menos raiz de 3 aqui, tá? Ele é o B que aparece na fórmula. Então, eu vou substituir B igual a menos raiz de 3 das equações B.23, tá? Bom, identifiquei quem é o A e quem é o B. Usando lá a notação as fórmulas, ele me diz o seguinte, o C é igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Esse C aqui, na verdade, é 2, tá? E o θ é tangente a menos 1 de menos B. O B aqui está com o sinal trocado, então vai dar raiz de 3 sobre 1. Tá? Fazendo esse cálculo, dá menos 60 graus. Tá certo? Bom, tendo feito o cálculo de C e de θ, eu posso substituir essa letra A aqui, ó, esse cosseno menos seno, por x de t igual. C é o módulo 2 cosseno. Mantive o ômega zero dos dois sinais, ômega zero t, tá? Mais esse θ que é esse valor de θ que deu 60 graus. Tá? O θ, na verdade, esse C, na verdade, é o módulo, e o θ é, na verdade, a fase. Ele vai me dar a fase, que é a defasagem entre os dois sinais. Tá? Bom, vamos fazer a letra B agora. Tem que estar nessa notação aqui, tá? De cosseno, e a outra parcela tem que ser um seno. Na letra B, pessoal, vamos fazer Aí ele mostra aqui, em forma de fasores, né? Em forma de fasores, ele mostra que o resultado, o fasor desse sinal resultante, né? Então, como é que ele mostra isso aqui? Ó? Cosseno de ômega zero t. O cosseno de ômega zero t, né? É esse 1 aqui, ó. Esse valor 1, tá? O valor 1 aqui é o A. O B, menos raiz de 3, menos com menos deu mais. Deu raiz de 3 para cima. Então, quando eu fiz a soma vetorial desse 1 com raiz de 3, deu esse fasor com 60 graus e distância à origem igual a 2. Tá? Esse fasor resultante aqui é esse 2 cosseno de ômega zero t mais 60 graus. Tá certo? Bom, a letra B, né? Como é que eu vou resolver a letra B aqui? Eu vou identificar quem é o A é menos 3, quem é o B aqui no caso é 4, tá? O B que está multiplicando o seno, e aí eu vou usar as fórmulas para fazer os cálculos do C maiúsculo e do θ. Então, o que ele está dizendo, ó, né? Olha lá, letra B. Bom, letra B aqui, pessoal, ele colocou, deixa eu ver se é esses que tem um erro. Não, tá certo, olha lá, letra B, o A é menos 3, né? O A é o que está multiplicando o cosseno do ômega zero t. E o B é 4, tá? A primeira notação aqui é identificar quem é o A e quem é o B, tá? Quem é o A e quem é o B. Então, foi isso que ele fez, ó. O A é menos 3 e B é 4. Tá? Então, ele vai calcular o módulo a partir desse A e desse B.
C, então, é menos 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, e deu 5. E o θ é tangente a menos 1, de menos 4 sobre menos 3, tá? Tem uma questão aí na hora de fazer esses cálculos na calculadora, tá? Que é dependendo do quadrante do número, ele chama essa atenção no livro, que quando você faz esse tangente a menos 1 de menos 4 dividido por menos 3, né? Isso é diferente de fazer a tangente a menos 1 de 4 sobre 3, tá? Tem uma artimanha aí para fazer na calculadora, para você desenhar, né, e para não cometer esse erro. Menos 4 e menos 3, se você pegar o 4 e o 3 aqui, vão estar no primeiro quadrante, né, com valores positivos. Menos 4 e menos 3, tá? Então, vou deixar essa leitura aí no livro, para vocês darem uma olhada nisso, para quem tiver curiosidade, tá? Bom, ele calculou o C e calculou o θ, então, o x de t resultante é esse módulo 5 que multiplica cosseno de ômega 0t, o mesmo ômega 0, menos 126,9 graus. Tá? Então, usando a notação polar aí, né? Aí ele vai fazer a mesma coisa. Usando o diagrama fosorial, a figura B.8, ela está explicando, né, que, na verdade, o B.8, né? B.8, né? Seria isso aqui. Eu tenho menos 3 aqui, que está multiplicando o cosseno, no eixo do cosseno, e menos 4, que está multiplicando o eixo imaginário, que é J seno, né? O cosseno, ele escala na parte real, tá? O seno, ele escala na parte imaginária. A somatório desses dois números, né? Do menos 3 com esse menos 4, vai resultar no fasor 5, módulo 5, menos 126,9 graus. Tá certo? Então, esse vai ser o resultado. Então, voltando, né? Onde ele faz essa consideração da adição de senoides, pessoal, é possível de ser feita essa adição de senoides, né? Mas eu preciso ter esse mesmo ômega 0 nos dois sinais, tá? Esse A e esse B, lembrando que o A é o que está multiplicando o cosseno do ômega 0t, e o B é o que está multiplicando o seno de ômega 0t, tá? O A é C cosseno de θ, então é o módulo do número vezes o cosseno de θ, vezes o ângulo, na verdade, o A é o que vai aparecer no eixo horizontal, tá? E o B é o que vai aparecer no eixo vertical, mas com sinal trocado, tá certo? E lembrando que o C é o módulo do número, então é o A ao quadrado mais B ao quadrado, e o θ é a parte imaginária, com sinal trocado aí, menos B sobre A, tá? Bom, então, pessoal, essa leitura, né, nesse apêndice aí, ela é uma leitura interessante para vocês fazerem, né? Eu recomendo que vocês façam isso aí, tá certo? Ele coloca logo no apêndice, né? E vai explicar essa questão de sinal, né? Na hora de fazer na calculadora, vai explicar lá, senoides em termos de exponenciais, a fórmula de Euler, né? Senoides podem ser expressos em termos de exponenciais utilizando a fórmula de Euler. Então, olha lá, cosseno de φ é meio multiplicar E elevado a jφ mais E elevado a menos jφ. E o seno de φ é 1 sobre 2j de E elevado a jφ menos E elevado a jφ. Tá? A inversão dessas equações resulta em E elevado a jφ é cosseno de φ mais j seno φ. E elevado a menos jφ é cosseno de φ menos j seno φ. Tá? Então, ele vai explicar aí, rascunhando sinais, né? Olha lá. Um E elevado a menos AT, se o A for apenas um número real, vai dar esse primeiro sinal. Um E elevado a AT vai dar esse segundo sinal. Quando ele fala monotônica, né? Depois ele vai explicar isso com detalhe, né? Aí. Bom, aí depois ele vai explicar para o caso desse E aí ter um número complexo, tá? Então ele vai falar senoides variando exponencialmente. Então, olha lá, agora discutiremos como traçar uma senoide.
A amplitude que multiplica E elevado a t cosseno de ômega 0 t mais θ. Né? Então, ele vai explicar isso aí para vocês, né? Não vou parar aqui agora não, mas depois eu recomendo a leitura aí. Bom, aí ele vai colocar, quando esse E estiver variando, com número negativo, lá, ele vai... E aí ele considerou dois sinais, um sinal separado E elevado a menos 2t, e considerou o cosseno, né, um ômega t com uma defasagem, mas com amplitude constante. Quando eu multiplico um sinal pelo outro, vai haver um envelopamento, né, desse sinal aqui da letra A, ele vai envelopar o sinal e fazer ele achatar até eu diminuir esse sinal. Da mesma maneira, se o sinal da letra A fosse uma exponencial crescente, né, com um expoente aqui positivo, em vez dele achatar esse sinal, ele vai aumentar esse sinal, tornando a amplitude dele tendendo para o infinito. Tá certo? Então, é uma leitura aí interessante, tá? Aí o resto aí, tá, pessoal? Ele vai explicar aí uma forma matricial para resolver equações através da regra de Cramer, tá? Depois ele vai explicar frações parciais, né? Expansão em frações parciais, teoria de controle 1. O professor explicou isso lá para vocês, né? Teoria de controle 2. A gente não vai precisar tanto disso aqui não, tá? Tanto não, a gente não vai precisar. Mas todos os livros, eles partem do princípio que precisa dar uma introdução para o aluno, para ele buscar informação caso necessário, tá? Método de eliminação de frações, tá? Então, ele dá alguns exemplos. Método de Heaviside, né? Teoria de controle, ele explica isso lá para vocês, né? E aí, esse apêndice, fatores quadráticos, bom, aí tem os métodos, né? Bastante utilizados aí, como eu falei, a gente não vai usar, mas eu vou levar aqui até o final. Bom, aí tem vários métodos aí de frações parciais, tá? Vou deixar aí por conta de vocês, aí, se vocês quiserem dar uma olhada depois. Aí tem algumas definições de propriedades, né? Isso aí, matriz de identidade e tal. Bom, aí no final, pessoal, o que eu quero mostrar aqui, na verdade, eu vou avançar aqui para mostrar a lista, né? Que são as propriedades importantes para a gente aqui na disciplina. Aí, lá, ele explica as expansões de série de Taylor e Maclaurin, série de potência, né, para o seno, série de potência para o cosseno. Nós usamos isso aqui para explicar aquela questão lá. Seno de x expandido, ó, é x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, x elevado a quinta sobre 5 fatorial, x elevado a 7 sobre 7 fatorial, e vai alternando o sinal. O cosseno expandido, depois os dois juntos, aplica em série de Maclaurin, de Taylor, para explicar a fórmula de Euler, tá certo? Bom, aí as identidades trigonométricas, então, ó, é elevado, né? Aí vai chegar na fórmula de Euler, o cosseno, o seno, tá? E aí a gente encerra por aqui essa parte aí, né, dessa introdutória aí de amarrando números complexos com variáveis complexas com exponenciais complexas. Aí tem algumas constantes úteis, né? Bom, aí essa parte introdutória, 8h40 no prego. Deixa eu parar aqui a apresentação, tá? Então, tá aí, pessoal. Então, o programado era essa revisão, tá? Para apresentar aí a parte de exponenciais complexas. A gente precisava disso aí para ter essa amarração matemática. Na quinta-feira, só para explicar o que nós vamos fazer, na quinta-feira, como eu falei com vocês, eu vou sempre procurar ter uma abordagem mais de prática, tá? Aí eu vou fazer a prática 2 com vocês, prática 2,
E vou fazer, pessoal, alguns exercícios, mas usando o MATLAB, tá? Então, esse exercício 9 e esse exercício 10 aí, ó, são exercícios que no final do semestre, se vocês estiverem batendo o olho aí nesse exercício 9 e nesse exercício 10 aí, ó, e estiverem conseguindo esquematizar e resolver esses dois exercícios, já vai ser um grande resultado nessa disciplina, tá? Um grande resultado nessa disciplina. Então, eu vou trabalhar com esses exercícios, né? Na quinta-feira. Então, ele está dizendo, ó, o exercício 9, eu tenho um sistema de aquisição de dados, né? Esse sistema, ele opera numa taxa aí de 10 kHz, e ele está dizendo que ele tem uma memória limitada, ele consegue guardar apenas 5.000 amostras. E o vetor FFT, ele consegue guardar apenas 500 amostras. Considerando o processamento por meio da FFT, né, especifique e justifique. Qual a máxima frequência de ser analisada corretamente? Qual a resolução do eixo de frequência a ser utilizado na análise espectral? Se eu aplicar nesse sinal aí, ó, o sinal cosseno de 50 πt, vai ter na verdade, esse link aí, pessoal, a tradução é assim, o sistema vai conseguir processar esse sinal corretamente? A tradução é essa, tá? E se o sinal for seno de 200 πt, ele vai conseguir processar corretamente, tá? E o 10, o exercício 10, né? Ele é um exercício também que está associado a isso aí. E, no mais, o exercício 11 é um exercício de amostragem, tá? Então, vou encerrar por hoje, tá, pessoal? 8h43, para não atrapalhar vocês nos demais na próxima aula. E aí, para quem quiser tirar alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Para quem não tiver nenhuma dúvida, até quinta-feira, tá certo? Boa noite, professor. Certo, obrigada, professor. Beleza. Joia, Geraldo. Obrigadão. Até mais. Obrigada, mais. até quinta. Ô, professor, Então é isso, valeu, obrigado. Sim. só uma dúvida. Dos exercícios que você passou na primeira aula e essa lista, nenhum já tem data ou era para estar entregue ainda não, né? Não, eu não marquei ainda, ô, Gabriela, mas assim que a gente tiver com... Que essa parte que nós estamos vendo agora é mais um nivelamento, vamos pensar assim. Aí eu vou fazendo os exercícios junto com vocês, a prova é no dia 12, tá? A minha expectativa é que quando chegar na prova, vocês já tenham... Normalmente eu marco para uma semana antes da prova. Ah, beleza, certo? então. É só para Então, saber mas mesmo. aí eu recomendo que vocês já começar a fazer para não deixar acumular, tá bom? Tá, pode deixar. Obrigada. Beleza, Boa um noite. abraço, até mais, tchau. Ô, professor, rapidinho. Sim, Você disse que a prova, né, a primeira prova, vai ser em cima dessa lista. sim. No caso, vai ser só essa lista ou você vai passar, tipo, uma segunda para a primeira prova? Não, é bem provável que seja essa aí, tá, Ana Carolina? E Ah, tá. trabalhar, né? Uhum. Aí, ao longo até lá, nós vamos trabalhando em cima dela e sobre as práticas também que a gente estiver trabalhando, tá? Aí eu pego, né, na verdade, em cima desse conteúdo, aí tudo depende, por exemplo, do andamento. Esse semestre teve um feriado, mas a gente ainda tem praticamente umas 6 aulas, umas 12 aulas. Então, aliás, minto, nós temos mais 3 semanas, 3 vezes 2, 6. Então, nós vamos ter pelo menos mais 5 encontros. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa lista aí. Ah, tá. Tranquilo. Beleza? Mas Beleza. é importante que vocês peguem lá o livro, né? E dê uma lida, porque parece que quando você vai dar uma lida num capítulo 1 e capítulo 2 aí dessa matéria aí, ele é meio... Ele junta muito assunto de outras matérias, entendeu? Aí você dá uma lida lá para dar uma esclarecida, tá certo? Mas é basicamente essa lista aí. Tá, beleza. Tá bom? Um abraço, então. Obrigada, boa noite. Nada, Tchau. boa noite. Tchau.